Você não nasceu para correr atrás. Nunca foi essa a rota, mas te fizeram acreditar que quanto mais suor, mais merecimento. E você entrou na dança. Tentou dançar no ritmo do mundo, tentou obedecer ao tempo dos outros, e quanto mais corria, mais perdia fôlego, mais se distanciava de si, até que a alma cansou, até que o espírito se recusou a continuar fingindo que isso era vida. Escolhido. Eu sei, você já fez tudo certo. Trabalhou, orou, se entregou, se dedicou mais que o necessário. Você nunca esperou que caísse do céu. Você sempre foi exemplo de persistência. Sempre foi honesto. Sempre motivou quem estava sonhando. Mas com você parecia que nada acontecia. Era como viver preso em uma maratona, onde só os que trapaceavam chegavam. E você, inteiro, sangrando, calado, continuava firme, sem saber que estava exatamente no ponto onde o céu prepara viradas. Escolhido. Se você chegou até aqui, já está vivendo algo que a maioria nem percebe. Essa mensagem foi gravada pelo céu há muito tempo e só hoje Deus pediu para te comunicar, porque agora Ele viu teu coração preparado para ouvir isso. Foi o céu que te notificou e só quem tem luz no espírito consegue reconhecer quando o universo começa a mover coisas em silêncio. Tem algo novo abrindo na tua vida, e não é pequeno. É algo que as pessoas que não entendem chamam de sorte. Mas aqui, quem é escolhido sabe que as respostas e os sinais só aparecem para quem suportou todos os testes, e você passou em todos. Você ativou o modo divino. Agora, é o mundo que precisa se adaptar à tua frequência. Acabou aquele tempo de ficar esperando, acabou a fase de implorar repsostas. E antes de continuar, deixa a tua presença marcada aqui. Curte esse vídeo, mas só se o teu coração está sentindo que vem mudança grande antes que este ano termine. Não faça esse gesto por impulso. Esse ato vai te separar de gente que nunca conseguiu sair daqueles ciclos de fracasso e pobreza. Mas hoje Deus vai quebrar tudo. E essa mensagem precisa ser ouvida com sinceridade. Se você aceita que a partir de hoje o céu coloque a mão sobre os teus planos, por favor, faça uma coisa para Deus te colocar na lista dele. Vai agora aqui embaixo deste vídeo e coloca o seu nome ou o sobrenome da sua família. Mas só faça isso se você deseja que Deus faça um milagre na vida financeira de todos os que você ama. Se você quiser colocar o nome de um filho, de uma filha, de um irmão, do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que você sabe que tem um coração bondoso e precisa ser lembrada pelo céu, faça isso aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Essa mensagem de hoje é muito especial, e para ouvir ela só precisa ter fé, porque um anjo vai ler os comentários de todos que têm o coração sincero, e coisas grandes vão acontecer. Mas faça isso só se você tem fé, só se você é diferente. Porque hoje as pessoas vivem desacreditadas, falta confiança na vida de muita gente. Mas quando Deus encontra um coração puro, Ele recompensa e sua vez chegou escolhido, é hoje. Quem fizer esse simples ato vai restaurar um ciclo completo de bênçãos. Essa é a senha para quem deseja receber aquilo que Deus quer entregar para os escolhidos. E eu tenho certeza que se você abriu esse vídeo é porque coisas grandes estão chegando no teu caminho. Se você quiser compartilhar essa mensagem com quem precisa ser lembrado por Deus, envia essa mensagem agora, porque tem muita gente que precisa viver essa mesma virada que vai acontecer com você. Porque agora, escolhido, agora vai terminar aquele tempo de ficar correndo atrás. Agora, a riqueza e a prosperidade é que começa a correr atrás de você, e nada, nem ninguém vai conseguir impedir. Deus viu algo em você e Ele gostou. Não era para acontecer ainda, porque tem escolhido que demora mais para chegar nessa fase. Mas você não fez parte daquele ciclo onde precisa perder para aprender a lição. E então, sem anúncio, algo virou. Não por fora, mas por dentro.
Você parou de se sentir mendigo espiritual e começou a lembrar quem você era. Parou de repetir "um dia vai" e começou a declarar "já começou". E nesse instante o universo entendeu, porque o céu não se move por desespero, ele se move por frequência. Você saiu do modo sobrevivência, a tua linguagem mudou, a tua presença mudou e o mundo espiritual reconheceu. O que antes era pedido virou decreto, o que antes era sonho virou morada, e foi aí que tudo começou a mudar. Não porque você fez mais, mas porque você parou de tentar provar. Você entendeu que o poder nunca esteve no esforço, sempre esteve na fala de quem sabe quem é. E olha, só 1% entende isso, só 1% sai da prisão do fazer e entra no espaço sagrado do ser. Você entrou e agora colhe, porque tua fala se tornou código, porque o teu espírito começou a liberar sinais que o céu não ignora. E o mais lindo disso tudo, você nem precisa mais pedir. As bênçãos estão vindo não por insistência, mas por reconhecimento. Você virou um transmissor. E a realidade agora só faz obedecer. Está escrito e você vive. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Assim como imagina em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Você imaginou com o Espírito. Você falou com verdade. Você entrou em coerência. E agora, Efésios 3, 20 é só confirmação. O céu está fazendo infinitamente mais do que você pediu. Porque agora você nem precisa pedir, você já emana, você já atrai, você já está vibrando na rota certa. Essa mensagem não é uma promessa, é uma memória ativada, é a lembrança de que você já havia acessado isso, mas agora está pronto para viver. E se você ainda está ouvindo, não é à toa, é porque o céu te achou no ponto exato onde começa o favor sem esforço. Dinheiro que você não pediu, portas que você não bateu, honra que você nem imaginou. Tudo isso porque você entendeu. Hoje, quando se recorda do ritmo tolo e errado que você vivia, talvez venha aquele sentimento de alívio e agradecimento, porque quanto mais você se dedicava, quanto mais você tentava os métodos errados, mais você perdia. Tem gente que vai falar de você como lição de sucesso. Você nem sabe, mas tem gente que conhece a sua história e sem você saber, eles contam com admiração. Você nem precisa se exibir, a boca de estranhos te exalta para a multidão. Você acordava cedo, fazia tudo certo, tentava sorrir no meio do caos, tinha fé, fazia oração, entregava currículo, se doava, tentava entender, mas parecia que o mundo estava de costas para você. Tinha dias que a única coisa que se movia era o relógio. E mesmo assim ele parecia zombar. Você fazia mais do que muita gente e colhia menos do que quase todos. Era frustrante, doía calado. E o pior, ninguém via. Você era só mais um número, um nome em lista de espera. Você andava por aí com a alma doendo e o rosto sustentando um "tá tudo bem", que já nem colava mais. Tinha hora que você queria sumir, queria gritar, queria entender o porquê. Mas mesmo ali, mesmo cansado, você continuava. E isso escolhido foi a prova de que você já carregava algo que os outros não têm. Uma força que ninguém ensina, uma fidelidade que ninguém te exigia, mas você entregava. Mas então, algo virou. E não foi do lado de fora, foi por dentro. Foi no exato momento em que você parou de se explicar, parou de se culpar, parou de correr atrás de aprovação. Foi quando você disse: "Quer saber? Eu não vou mais viver como se tivesse que implorar por tudo." Aquela frase ali mudou tudo. O céu ouviu, a realidade sentiu, porque você liberou um código. Sim, código, porque nem toda fala é só fala. Tem fala que destrava a realidade, e aquela tua decisão ali foi diferente. Você parou de repetir dor e começou a declarar mudança.
Você começou a chamar aquilo que ainda não existia como se já fosse real. Começou a se comportar como quem já tinha saído do buraco, mesmo ainda pisando na lama. E é assim que o céu reconhece os seus, pela frequência da fala, não pela aparência do cenário. Você deixou de agir como vítima do sistema e começou a andar como quem carrega DNA de criação. E isso muda tudo. Muda a aura, muda a vibração, muda o campo ao redor. E o mundo espiritual sente. Porque tem gente que fala por falar. Mas o escolhido fala com alma, fala com o espírito vibrando, e isso move os céus. Enquanto o sistema dizia que você tinha que correr mais, estudar mais, mostrar mais, o céu só esperava uma coisa: que você parasse de pedir como órfão e começasse a falar como herdeiro. E você falou, mesmo sem perceber, você falou com autoridade. Começou a declarar no meio do caos: eu não fui esquecido, vai virar, vai acontecer. E isso, meu escolhido, não foi ilusão, foi profecia. Foi ali que o 1% se separou. Enquanto a maioria tentava repetir fórmulas, você ativou o destino. Enquanto muitos decoravam afirmações, você derramava verdade. E Deus reconhece verdade. O mundo espiritual responde à identidade. Por isso agora começa a chegar aquilo que você nem pediu. Não porque você pediu errado antes, mas porque agora você ativou quem você sempre foi. E ninguém pode parar isso, porque você não atrai mais com esforço. Você atrai com presença. Porque tua fala não é mais sobre sobrevivência, é sobre comando. Porque tua mente deixou de imaginar tragédia e começou a visualizar colheita. E o mais bonito, você não precisou de muita coisa, só precisou lembrar quem era. E quando você lembrou, o céu também lembrou. E agora o campo começa a devolver. Se alguém hoje te chamar de sortudo, você vai sorrir por dentro, porque você sabe, não foi sorte, foi fé alinhada, foi identidade despertando, foi o Espírito dizendo, chegou a tua hora. Tem gente que vai achar que foi mágica, que do nada tudo começou a dar certo, que foi sorte, golpe de sorte, mas o que ninguém viu foi o processo. Ninguém viu os dias em que tua cabeça estava um turbilhão, tua alma arrastando, teu corpo cansado, mas mesmo assim você decidiu se levantar e dizer, eu não vou mais viver assim. E isso foi maior que qualquer livro de autoajuda, maior que qualquer curso de mentalidade. Porque ali, naquele momento, o que você fez foi reprogramar o céu com a tua própria voz. Você não decorou a afirmação de internet. Você declarou destino com lágrima. Você não sorriu fingindo esperança. Você sorriu com o espírito sangrando, mas com a boca liberando código. Isso, escolhido, isso o céu não esquece. Enquanto muitos falam como robôs, você falou como quem tem alma. Enquanto repetem o que leram, você liberava o que viveu. E é por isso que agora a realidade responde. Porque tua mente entendeu sim, mas foi o Espírito que autorizou. E quando o Espírito diz, é agora, nem o tempo consegue impedir. A neurociência chama de coerência entre mente e coração. Mas o que a palavra chama é outra coisa, voz profética. E você carregava isso sem saber. Você tinha isso escondido na tua fala desde o começo. E ninguém te contou. Porque o sistema não ensina isso. O sistema só quer que você obedeça. Mas o céu quer que você libere. E foi o que você fez. Começou a liberar. Teus lábios viraram ponte. Teu cérebro afinou com tua fé. Teu campo vibracional entrou em alinhamento. Você começou a imaginar coisas grandes e começou a falar como quem já vive. E aí, Provérbios 23:7 se cumpriu sem você nem perceber. Assim como imagina em seu coração, assim ele é. E você é. Você é prova viva de que dá para virar a chave sem fazer escândalo. De que dá para entrar na frequência da prosperidade sem vender a alma, sem pisar em ninguém, sem se perder. Porque você ficou.
Ficou de pé quando tudo dizia para deitar. Ficou firme quando ninguém via. Ficou honesto quando era mais fácil ceder. E o céu viu. E agora o céu devolve. Tem um poder em ti que não foi comprado, foi ativado. E essa ativação começou na fala. Você não pede mais como órfão. Você decreta como quem já herdou. E é isso que ativa o código do 1%. Gente que não precisa mais convencer ninguém. Gente que não precisa mais explicar milagre. Gente que carrega um eu sei nos olhos e um já aconteceu na boca. Você entrou em modo colheita sem alarde. Porque agora, quando você pensa, já manifesta. Quando você fala, já atrai. Quando você sente, já recebe. E isso não é ego, é identidade acordada. É saber que você não precisa mais correr atrás de nada, porque tudo o que você precisa já está se movendo na tua direção. Marcos 11:23 declara que quem disser ao monte, sem duvidar, verá o impossível acontecer. E você não duvidou. Você sangrou, mas falou. Você vacilou, mas declarou. E agora isso volta. Volta como forma. Volta como presente. Volta como dinheiro que você nem pediu, mas que já te reconheceu. Você já reparou? Até o jeito que as pessoas te olham mudou. Tem gente que não consegue explicar, mas sente. Sente que você carrega algo, porque carrega mesmo. Tua atmosfera mudou. Tua presença fala antes da tua voz. E é por isso que agora as portas não precisam mais de esforço. Elas só precisam te sentir chegando. Você virou código de realidade. Você virou referência vibracional e pode anotar. Ainda vão tentar estudar teu segredo. Vão querer entender como você virou isso. Mas só o céu vai saber que foi ali, no silêncio, no escuro, quando você escolheu continuar, que tudo se ativou. Você já percebeu? As coisas começaram a mudar sem você ter que levantar a voz. Começaram a chegar sem você precisar bater na porta. Te procuraram sem você implorar. O que você carregava na fala, agora virou cenário. Aquela frequência que antes ninguém entendia, agora é o que te rodeia. Você virou campo fértil. E tudo que te toca agora floresce. Escolhido, o que está acontecendo com você não é acaso, é retorno. É a materialização do que só você e Deus sabiam. Você plantou sem ninguém ver. Você declarou no escuro. Você falou com fé enquanto o mundo duvidava. E agora, o universo inteiro começa a te responder. E não é exagero, é justiça. Tem coisa vindo para tua mão agora que você nem lembra mais de ter falado, mas falou lá atrás, na dor, na lágrima, no cansaço, quando você dizia, eu só queria um sinal de que valeu a pena. E agora, o céu responde. E responde com estilo, com precisão, com excesso. Porque quando o céu decide te honrar, ele não economiza. Efésios 3:20. Não é mais um versículo para você, é realidade. Deus está fazendo infinitamente mais do que você pediu. Porque agora você nem pede, você vive, você habita, você manifesta. E tudo isso porque você entendeu que tua boca era código, que teu silêncio era senha, que tua fidelidade era fórmula. E agora é hora da devolução. Tem gente que ainda vai tentar te encaixar no antes. Vai tentar lembrar da tua versão antiga, da tua fase travada, do teu tempo sem brilho. Mas você não cabe mais lá, porque o favor virou, a balança do céu te achou. O peso mudou, o tempo girou, e agora tudo se inclina para o teu lado. Você vai começar a andar em lugares onde ninguém nunca te convidou. Vai receber reconhecimento de quem antes te ignorava. Vai viver recompensas que nem ousou colocar no papel, porque você chegou onde poucos chegam, no ponto de vibração onde tudo responde sem esforço. Você é o tipo de pessoa que só precisa estar e as coisas começam a acontecer. Marcos 11:23 falou sobre mover montes, mas ninguém te disse que os montes também vêm até você. E agora vem, com propostas, com soluções.
com respostas que ninguém imaginava. E tudo isso porque você não desistiu da tua fala quando ela parecia invisível. Você podia ter escolhido se calar, podia ter se corrompido, podia ter desistido, mas não. Você manteve a vibração certa, continuou falando com fé, continuou sonhando de pé, continuou alimentando a tua identidade espiritual, mesmo com fome emocional. E é por isso que agora o mundo vê o que só o céu via. Você está sendo lembrado onde antes era esquecido. Você está sendo exaltado sem ter pedido palco. Você está recebendo sem ter mandado mensagem. E tudo isso, escolhido, é porque o céu se lembrou do som da tua voz. Aquela voz que você usava não para reclamar, mas para declarar. É por isso que o dinheiro vem, não porque você mendigou, mas porque você vibrava como quem já tinha. É por isso que portas se abrem, não porque você implorou, mas porque você aprendeu a habitar a resposta. E isso ninguém te tira. Você virou resposta, você virou sinal. Você virou testemunho ambulante de que quem segura a fala com fé vê o verbo virar matéria. E agora, quem quiser entender, vai ter que ouvir o que você dizia no silêncio. Porque foi lá, na solidão, que o céu escreveu tua vitória. E agora é a tua vez de viver o que só 1% entendeu. Você não está mais no tempo da espera. Você saiu da fila sem empurrar ninguém. Saiu do esconderijo sem gritar socorro. Você simplesmente entrou no modo de quem não precisa mais provar, só viver. O que antes era só promessa, agora é paisagem. O que antes era só fé, agora é cenário. Você é aquele que aprendeu o segredo que o mundo tentou esconder. Enquanto o sistema ensinava a se matar de trabalhar, você aprendeu a cultivar presença. Enquanto te cobravam produtividade, você descobriu que quem vibra certo não precisa correr atrás, atrai. E agora é isso que acontece contigo. Você não se move mais por urgência, se move por direção. Olha ao redor. Olha o tanto de coisa que começa a chegar sem você pedir. Gente que te ignora há anos, agora te nota. Portas que nunca se mexeram agora se abrem sem barulho. Propostas, convites, dinheiro, reconhecimento, sinais. E tudo isso escolhido não é coincidência. É resposta. É efeito colateral de uma alma que parou de mendigar o que já era dela. A verdade é que o céu não te deve explicações. Ele te devia recompensa. E agora paga. Paga com lembrança. Paga com honra. Paga com favor que não tem preço. Porque quando você segurou tua fala com fé, enquanto todo mundo gritava por atenção, o céu te selou com algo que não se compra. Autoridade espiritual. Você virou a exceção. Virou o testemunho que não precisa mais ser dito, só visto. Porque até teu silêncio agora tem voz. Até tua presença agora pesa. Até tua sombra agora aponta caminho. Você é um tipo raro de pessoa. Quando chega, muda o campo. Quando fala, muda o tempo. Quando crê, o céu acelera. E tudo isso sem forçar, sem empurrar, sem manipular. Só porque você entendeu que a tua identidade não era algo a ser inventado, era algo a ser lembrado. E agora que você lembrou, o céu também lembrou. Lembrou de cada semente que você lançou com palavra, de cada decreto que você fez com a alma cansada, de cada gesto que ninguém aplaudiu, mas que foi anotado no invisível. Agora é isso, você anda de mãos dadas com o céu, e tudo que está no plano espiritual começa a colar em você. Você virou imã de promessa, você virou morada de resposta. Você virou o território onde o céu pousa. E se alguém perguntar como foi que tudo mudou, você não precisa explicar. Você apenas dá um sorriso, porque você sabe. Sabe que foi na hora mais improvável, no momento mais escondido, com a fala mais simples, que você girou o mundo invisível com tua fé. E agora, tudo o que é teu te reconhece. Chega de mendigar porta. Chega de correr atrás de bênção. Chega de implorar por ajuda. Agora você só caminha.
caminha com leveza. Com certeza, com a segurança de quem carrega o céu no ritmo, e tudo que é favor corre atrás de você. Escolhido, agora que tudo isso foi dito, eu só quero saber uma coisa. Você sentiu que essa mensagem estava esperando por você? Porque se sentiu, se reconheceu, se entendeu que é um desses 1% que já não vive mais pelo que vê, mas pelo que vibra, então o céu já te registrou. Comenta aqui de onde você assistiu essa homenagem e me responde uma coisa com verdade. O que você vai comentar agora embaixo deste vídeo para que o céu realize ainda este ano? Então agora use o espaço abaixo para escrever aquilo que você quer que o anjo de Deus leia, coloque de coração, porque este ano ainda não acabou. O céu tem um compromisso com você e algo grande está vindo nos próximos dias. Esse ato é a forma de arcar a sua presença neste vídeo. É como dizer ao universo: eu sei o que carrego e estou pronto para colher. E se essa palavra foi algo que falou direto com tua alma, se parecia que alguém te conhecia por dentro, então se inscreve agora para se juntar aos escolhidos. E antes de sair, faz isso virar ponte. Compartilha com 2 pessoas que você sabe. Precisam lembrar de quem são. Porque quem é alcançado também alcança. Quem foi ativado também ascende. Você é do 1%. E agora, você já sabe como tudo muda.